Boa tarde, pessoal, tudo bem? Galera, então hoje nós vamos iniciar aí o nosso último conteúdo do bimestre, porque semana que vem nós temos a prova, beleza? Então, lembrando que a prova de societária será tipo trabalho, assim, né? Vocês não precisam resolver no dia da prova, no dia, naquela data, aquele horário. Eu vou liberar para vocês no dia 19, vocês podem entregar até o dia 25, por se tratar de uma prova prática, beleza? Vou compartilhar com vocês a minha tela, só um pouquinho, deixa eu só abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Rapidinho. Deixa eu abrir aqui o meu Classroom para mostrar para vocês como que a gente vai fazer a nossa aula de hoje, bem certinho. Compartilhar minha tela aqui com vocês. Isso, aí aqui em contabilidade societária. Nas atividades. Para vocês desenvolverem agora comigo essa aula, eu sugiro, né, que vocês abram essa estrutura da DVA no Excel, porque eu coloquei aí um pouquinho da parte, vamos dizer assim, teórica da DVA, que é a obrigatoriedade, a estrutura, a lei que rege o objetivo, e depois a gente já vai para a parte prática, tá? Então, abram a estrutura do DVA aí no Excel. Quem não gosta de usar o Excel aqui no estudo de caso, tem o modelinho e o Word também para vocês irem fazendo junto comigo. Beleza? Vou abrir aqui a nossa aula da DVA e iniciamos então. Deixa eu só interromper e abrir de novo. Isso, vamos lá então. Então, a demonstração do valor adicionado. O que é isso, profiano? Esse é um tipo de demonstração contábil que as grandes companhias utilizam. Quando a gente fala em companhia, nós já temos que ligar diretamente naquele tipo de sociedade que a gente chama de SA, Sociedade de Capital Aberto, sociedades anônimas, né? Então, aquelas organizações que têm um maior número de investidores, que tem um maior número de obrigatoriedade, que sua relação com o mercado ela é diferente, por exemplo, de uma MA e de uma LTDA. Então, esse tipo de demonstração do valor adicionado, ela mostra expressamente aí para esses investidores, deixa eu só tirar aqui, expressamente aí para esses investidores, se a empresa está tendo capacidade de gerar valor adicionado, ou seja, está tendo capacidade de gerar lucro e aonde que esse lucro está sendo distribuído. Está sendo distribuído aí para os empregados, está sendo distribuído para pagamento de capital de terceiros, está sendo distribuído para pagamento de capital próprio, no caso, está sendo em volta de dividendos, né, distribuição de lucros aí de forma geral, aonde é que está indo esse dinheiro? Para o governo, impostos, taxas, contribuições, tá? Então, a DVA vai mostrar isso. Qual foi o valor gerado pela empresa? Ele pode ser negativo como positivo, né? Nós estamos falando de uma empresa, então ela pode ter prejuízo. E também vai mostrar onde é que está o maior fluxo. Então, nós vamos tratar a DVA em dois pontos principais. Primeiro, do 1 a 7, que é a capacidade, o valor adicionado da empresa, o valor gerado pela empresa. E depois, número 8, que ele é a distribuição desse valor adicionado, tá? Então, a demonstração da DVA, ela surgiu na Europa e ela tem como objetivo atender aí as grandes companhias, as nossas. Quem está obrigada a elaborar essa demonstração contábil são as SAs, tá? Desde 2007 aqui no Brasil,
e mais tempo na Europa e nos Estados Unidos, tá? Então, aqui no Brasil, começou a ser obrigatório desenvolver a DVA para as empresas SAs, com a entrada aí da internacionalização das normas contábeis, beleza? Então, aqui eu também trago para vocês o que eu acabei de dizer, que a estrutura da nossa DVA, para quem já abriu aí também o Excel, vai ver que ela tem 8 pontos. 1 ao 7, ela nos mostra aí a riqueza ou o valor gerado pela empresa, e no 8 ela vai nos demonstrar a riqueza distribuída ou o valor adicionado distribuído pela empresa, tá? O objetivo, então. O objetivo é apresentar qual é o montante do valor adicionado pela sociedade e aonde foi que ela foi distribuída. Então, se ela teve lucros, né? O total da receita dela. Total da receita, receita bruta lá. Dessa receita bruta, sobrou quanto? E aonde que foi distribuído esses valores que saíram, né? Do que foram deduzidos da nossa receita total. Então, é basicamente isso que a nossa DVA vai mostrar. A DVA, ela não tem, assim, um intuito tanto de gerar informações para investidores externos de menor intensidade no mercado. Ela é mais para agradar aí os grandes investidores, aqueles de controladas, controladoras, porque vai demonstrar com maiores detalhes as condições que a empresa tem de gerar valor e aonde é que está sendo aplicada. E de modo mais geral, se ela está sendo aplicada com maior quantidade para remunerar o capital próprio dos investidores. Então, só retomando uma coisa que eu falei já na aula passada para vocês, se eu não me engano, lá em normas. Aqui no Brasil, nós temos costumes de quando nós desenvolvemos aí abrimos uma empresa, nós captarmos recursos para iniciar essa empresa com bancos, instituições financeiras. Está errado, prof? Não está errado. Mas o que é diferente de nós aqui para grandes organizações, para multinacionais, para empresas startups que começam do zero, que fazem aquelas incubadoras de empresa? Eles criam a ideia que em todo um projeto, investidores que acham melhor investir numa empresa para o seu dinheiro, para ter rentabilidade, né, futura, eles vão lá só com o dinheiro e as empresas, aí, os administradores, os gestores, aqueles que estão envolvidos no processo, vendem ou desenvolvem a empresa. O que acontece? É um juros mais baixo para esse tipo de desenvolvimento, uma empresa que está começando, porque ela capta um valor e ela vai começar a devolver para os sócios assim que ela tiver lucro. Enquanto ela não tiver lucro, ela não precisa pagar. Diferente do empréstimo que eu faço no banco, eu posso ter um período de carência, mas eu preciso pagar, né? E eu tenho aí uma taxa de risco que a gente chama de juros, né? Então, por isso que nos Estados Unidos nós temos muitas multinacionais, muitas grandes empresas. Porque que acontece? A captação de recursos é diferente. As startups também, da mesma forma. E vocês têm que pensar também que isso é uma forma inovadora e atual de iniciar uma empresa hoje em dia, tá? Então, você precisa de investidores na sua empresa, tá? Eles não necessariamente precisam ser aí sócios diretos que vão trabalhar na empresa e etc. Mas você precisa ter também todo um projeto, né? Toda uma documentação para conseguir investidores externos assim, né? E o que também não é muito comum aqui para as nossas empresas normais, né? Vamos dizer assim, as mais comuns aí. Desenvolver bastante relatório, ter um controle legal, interno, né? Mas isso aí já fica a dica para vocês. E vocês também estão no meio da contabilidade, vocês estão vendo que as coisas são assim, beleza? Então, continuando. O valor adicionado significa a riqueza gerada pela companhia, que na prática compreende a receita bruta deduzida de valores referentes à matéria-prima, mercadoria e materiais e etc. Então, o que é o meu valor adicionado? Aquela minha questão de 1 a 7 que eu vou ter lá na minha estrutura da DVA. Vai ser a receita bruta total da empresa, deduzido de tudo aquilo que é retirado. Vai ser impostos, matéria-primas, depreciações, luz, água, telefone, voltado aí, né, para a produção, caso for uma indústria. Então, nesse sentido, beleza? E daí a gente vai saber, de fato, qual foi o valor agregado dessa empresa, qual foi a riqueza gerada pela empresa, deduzido dessas despesas.
Lá no item 8 da nossa DVA, nós vamos verificar aonde é que foi distribuído essa riqueza. Se foi distribuído para os empregados, para o governo ou então para os sócios, que é o mais importante. Então, para vocês entenderem melhor, eu trago aqui para vocês o modelo da nossa DVA. Então, aqui, ó, o modelo da nossa DVA, ela é 1, né? Começa aí no 1 com as nossas receitas brutas. E insumos, o que são insumos? Nossos fornecedores, os custos o custo do material, enfim. Aí aqui nós temos o 3, que é o valor adicionado bruto, que eu coloquei aqui para vocês, que é o total do 1 menos o total do 2, vai ser o nosso 3. O 4 é retenções. O que são retenções? Depreciação, exaustão, amortização, tá? O 5 vai ser o 3 menos o 4, então vai ser o 5. E o 6 vai ser se a empresa teve algum valor adicionado recebido de transferências, ou seja, de receita financeira, que ela fez algum empréstimo para alguém, ou colocou então um valor em uma aplicação e recebeu receita financeira, ou então resultado de equivalência patrimonial, então vai ser somado aqui. Se tiver, vai colocar aqui, senão vai senão vai ficar zerado, tá? Na maioria das vezes fica zerado porque não são muitas empresas que têm receita por equivalência patrimonial. Aí a 7 vai fazer o 5 mais o 6. Que daí, então, nós vamos ter o valor adicionado total. Prof, da onde a gente vai tirar essas informações? Unicamente da DRE, tá? Nós já vamos ver isso na prática daqui a pouquinho. E o 8, nós vamos distribuir esse valor agregado. Então, uma coisa aqui para vocês, galera. O valor que der aqui no 7 tem que ser o mesmo que vai dar no 8. Por quê? Porque aqui eu vou distribuir todos esses valores. Então, aqui no 8.1 vai ser o valor referente ao meu pessoal. Então, remuneração, salários, enfim, FGTS, vai vir aqui no 8.1. No 8.2 vai vir INSS, ISS, ICMS, PIS, COFINS, IR, CSLL, tudo aquilo que for imposto, né, dos mais abrangentes tipos, menos o FGTS, tá? Aqui, no 3, então, no 8.3, remuneração de capital de terceiro. Então, se eu tive despesas financeiras, se eu paguei aluguel, algo nesse sentido, vai vir aqui no 8.3. E no 8.4, por fim, vai vir se nós tivemos juros sobre o nosso capital próprio, se nós recebemos ou pagamos dividendos, e os lucros retidos da empresa. Então, qual foi o total do lucro da empresa? Vai somar o 8.1 mais o 8.2 mais o 8.3 mais o 8.4, que precisa dar o mesmo valor que o 7. Vamos ver como agora. Vamos fazer uma atividade em conjunto. Opa, travou aqui o meu. Então, lá. Eu vou explicar um por um e a gente vai fazendo a nossa atividade, tá? Então, aqui, a primeira parte da nossa estrutura, as receitas. Então, as receitas, elas englobam aí as vendas de mercadorias, produtos e serviços. Então, eu coloquei aqui de uma forma bem simplista, né? Coloquei assim, ó, é representada pela receita bruta computada na DRE. Então, aqui, ó, eu trago para vocês a nossa DRE. Então, da onde que a gente vai tirar o principal valor aí do nosso item 1? A gente vai tirar aqui desta receita bruta. Então, 1.500.000 nesse caso aqui, né? Então, aqui, ó, relacionada às vendas de mercadorias, de produtos acabados, prestação de serviço e etc. Porém, inclui impostos de incidência sobre venda. Então, esses impostos sobre vendas aqui, eles já estão inclusos na nossa receita bruta. Caso não tivessem, nós iríamos fazer, por exemplo, receita líquida mais os nossos impostos sobre venda, para colocar aí no nosso item 1. Então, o nosso item 1 inclui todos os impostos, beleza? Nesse caso, como a gente já conhece aqui, né? A gente já viu que tem a nossa DRE já nos apresenta o valor bruto. A gente coloca aqui na nossa primeira parte, ó. Eu coloquei aqui no 1.1, estão vendo? Eu sempre perco esse lápisinho aqui. Aqui, ó.
tá? Então, ali na venda de mercadorias, produtos ou serviços, R$1.500.000, tá? Aí ele tem mais outras coisas, outras despesas, receitas relativas à construção de ativos próprios, perda de crédito e liquidação duvidosas. Então, se nós tivéssemos uma DRE com alguma destas contas, nós também inseriríamos aqui, né, e somaríamos aqui no total da nossa receita bruta. Beleza? Feito isso, nós vamos para a nossa parte 2 aí da nossa DVA. Os insumos adquiridos de terceiro. Tá? Então, eles são representados na nossa DRE pelo aquilo que nós chamamos de custo das mercadorias vendidas, né? Ou dos produtos, ou dos serviços prestados. Então, ele vai nos mostrar de forma geral qual foi o valor que nós pagamos de fornecedores para a nossa empresa aí. Então, aqui, novamente, nós temos um valor de custos da mercadoria vendida no valor de R$775.000. Então, aqui no 2 é esse valor que nós vamos colocar. Ó, aqui ainda... Oh, meu Deus. Aqui ainda tem outras situações. Materiais, energia, serviços de terceiros. Caso nós tivéssemos aqui outras despesas, né, referente a esse tipo de situação, né, energia, serviços de terceiros, enfim, nós colocaríamos ali. Mas como nossa DRE ela é bem simples, vai ficar assim, tá? Aí, então, colocou o custo do produto vendido, vai para a próxima parte, parte 3. A parte 3, então, ela é fácil. A parte 3 vai ser o item 1 menos o nosso item 2, que vai dar um total aí de R$725.000. Porque nós vamos fazer o nosso 1.500.000 menos os nossos 775. Aqui, ó. Eu sempre perco esse 1.500.000 menos aqui no nosso item 2, 775. Nós vamos ter um valor aí, então, de R$725.000. Aí, o nosso item 4 aí, ele pede para a gente apresentar as nossas retenções. As nossas retenções nada mais são do que as nossas despesas com depreciação, exaustão ou amortização, tá? Então, também reduz do nosso valor bruto. No nosso caso, aqui na nossa DRE, nós temos aqui, ó, despesas com depreciação, no valor de R$50.000. Não tem exaustão e não tem amortização. Então, aqui... nós vamos colocar o valor dos R$50.000. Beleza? Então, ela não é tão difícil como a DFC, porque ela é só ir seguindo mais ou menos os passos, né? Ela não precisa modificar, fazer muitos ajustes. O 5, então, o nosso item 5, ele vai ser o nosso item 3 menos o nosso item 4. Nesse caso aqui, então, deixa eu achar de novo aqui minha bolinha, que eu nunca acho. Aqui. Então, vai ser aqui, ó, o nosso item 5 vai ser o 3, 725, menos o 4, 50.000, que vai dar um valor aí de 675.000. Então, o que nós fizemos até agora? Nós vimos que lá do nosso total de receita, do tudo que a gente vendeu, tudo, né, bruto, de 1.500.000, até agora nós temos de riqueza gerada com aquele, né, de fato que nós temos, 675.000. O resto a gente foi subtraindo, foi tirando, né? Aí aqui, ó, agora nós vamos para a nossa sexta parte, estamos quase no final da nossa primeira parte. A sexta parte, ela fala do valor adicionado recebido em transferência. O que significa isso? Refere-se, então, a valores, né, a contas referentes a resultados de equivalência patrimonial, receita financeira, né, ou outras receitas como, por exemplo, royalties, advindos aí de franquias, recebimento de aluguel, enfim, nesse sentido, tá?
Então, como na nossa DRE a gente pode ver que nós não temos nenhuma situação de recebimento aí de outras receitas, vamos dizer assim, advindas de aluguel, receita financeira e equivalência patrimonial, nós vamos deixar o nosso item 6 zerado, porque nós não temos nada para comportar esse item, certo? E vamos direto, então, para o nosso item 7, que é o final aí da nossa primeira parte. O item 7 nada mais é do que somar o item 5 ao 6. Prof, por que agora vai ser somado se até agora a gente diminuiu? Porque o item 6, ele refere-se aí a receitas, tá? Então, por isso que a gente tem que somar nesse caso. Até então, aqui era tudo despesas, coisas que subtraíam da receita. O item 6, não, ele é relacionado aí a receitas também, outras receitas, né? Então, aqui no nosso item 7, nós vamos somar o 5 mais o 6. O 5, 675 mil, né, aqui. Mais o 6 que está zerado. Então, o nosso valor adicionado a distribuir, ele é 675 mil. Então, qual que foi o valor de riqueza gerado por essa empresa, pessoal? 675 mil reais, certo? Feito isso, agora a gente vai para o nosso último item, que é o item 8. Lembrando que o valor total do item 8, ele precisa ser igual ao 6, tá? Igual ao 7, desculpa. No valor de 675 mil. Então, vamos lá. Agora partimos para a nossa segunda parte da ADFC, que é a distribuição do valor adicionado. O item 8.1 da nossa distribuição do valor adicionado, ele trata as contas do pessoal, né? Então, remuneração, encargos, benefícios, né? Nesse sentido. Então, remuneração direta, salário, décimo, férias, eu coloquei aqui para vocês bem explicadinho, tá? Então, tendo alguma dessas despesas, nós vamos colocar aqui no nosso 8.1. Benefícios, se tiver despesa com plano de saúde, alimentação, transporte, nós também vamos colocar. E também a despesa com FGTS, tá? Então, aqui, pessoal, a despesa com FGTS, nós vamos colocar aqui no nosso 8.1, tá? E INSS não vai entrar no 8.1, ele vai entrar no 8.2. Aqui até coloco para vocês que é um pulo do gato, tá? Por que um pulo do gato? Porque a DFC, a DVA, desculpa, ela entende que o INSS, ele é um imposto que a empresa tem que pagar para o governo. Depois o governo vai repassar isso para o seu colaborador, tá? Então, ela não está diretamente ligada ao pessoal ali. Quem paga esse imposto é o governo, né? A empresa para o governo, diferente do FGTS, que é uma parcela de 8% aí, né? Retida do salário do colaborador para ser depositado para ele aí na conta de fundo de garantia, beleza? Então, o INSS ele vai entrar no 8.2, que é impostos, taxas e contribuições. Então, vamos dar uma olhadinha aqui quais são as despesas que nós temos na nossa DRE referente ao pessoal. Então, olhando aqui, deixa eu achar o meu negocinho. Então, aqui, ó. Despesas operacionais, despesas com depreciação, despesas com salários. Então, aqui, referente ao pessoal, nós só vamos ter esses 40 mil aqui. Não tem mais nada, né? Não tem FGTS, não tem INSS, não tem plano de saúde. Se não tem, coloca só o que tem. Se não tiver nada, coloca zerado, tá? Não tem problema, não. Aqui, então, referente ao 8.1, nós vamos ter 40 mil de pessoal. Seguimos para o 8.2, que é impostos, taxas e contribuições. Então, aqui nós vamos trazer todo o valor, tá? Então, aqui, a parte do impostos, taxas e contribuições, ele é dividido em 3. Os impostos federais, os impostos estaduais e os impostos municipais, tá? Aí, aqui, a DFC, ela coloca o seguinte, a DFC, oh meu Deus, a DVA, ela coloca o seguinte, que caso tiver impostos recuperáveis, né, que apareçam aí na nossa DRE, nós vamos deduzir, vamos dizer aí que nós temos ICMS a pagar e também tem imposto recuperável,
tá? Nós temos uma informação lá que tem um imposto recuperável. Nós temos R$100 de ICMS a pagar e 50 de recuperável. Aqui, a gente só vai colocar o valor que sobrar, né, da diferença. Então, R$50, tá? Que é o que sobra do nosso imposto, que realmente nós temos a pagar. De fato, nós vamos pagar. Porque 50 vai ser recuperável, tá? Aqui não vai ser o nosso caso, essa situação, né? Então, aqui, ó, impostos, taxas e contribuições. Eu coloquei aqui... Oxi, mas tá errado. A prof errou aqui, tá? Mas eu vou arrumar. Impostos, taxas e contribuições. O que que eu pus aqui, ó? Eu pus impostos sobre venda no valor de 225. Então, é um imposto federal. Estão vendo aqui que ele tá aqui, ó. Né? Imposto federal. Mas tem mais um imposto aqui na nossa DRE, que é o nosso imposto de renda e contribuição social no valor de R$57 mil. Tá? Então, a prof esqueceu de colocar aqui, mas vamos colocar agora. Não seja por isso, né? Deixa eu só achar o meu negocinho. Ô, meu pai, como é que eu perco? Aqui, ó. Mais 57 mil, então. Ô, meu. Mais 57. Que vai dar aí o valor de 282 mil, né? 282. Isso, então o nosso total de imposto aí foi imposto sobre venda e despesa de imposto de renda e contribuição social, tá? Como é só isso, seguimos para o nosso 8.3. Nosso 8.3, opa, está referente à remuneração do capital de terceiros. Então, vai ser pagamento de juros, se a gente pagar aluguel, tudo isso vai englobar aí, tá? Então, aqui, no nosso caso, vamos ver na nossa DRU que nós temos. Nós temos aqui despesas financeiras, olhem aqui. Despesas financeiras no valor de R$30 mil. Tá? Aí eu coloquei aqui, ó. Gente, eu perco muito esse lapisinho. Aqui, juros, tá? Então, pagamos juros no valor de R$30 mil, provavelmente advindo de um empréstimo. Só isso, prof? Só isso. Então, seguimos. Aí, agora, a distribuição do valor adicionado. Refere-se à remuneração de capitais próprios, que é o nosso 8.4, tá? Então, vai ser juros sobre o capital próprio se tiver receitas financeiras, se tiver dividendo, se tiver lucro na empresa. Então, é nessa parte aqui que nós vamos colocar. Aí, ó, terminado de nós inserirmos o valor do 8.4, aí eu trouxe para vocês aqui, ó, atenção, o valor 7 e 8 devem estar exatamente iguais. No item 8, cada um dos itens devem ser somados. Então, o 8.1 mais o 8.2 mais o 8.3 mais o 8.4. Tá? Então, vamos colocar aqui na nossa DFC, nossa DVA, o valor que corresponde aqui agora. No caso, nós não temos distribuição, né, dividendos, não tem receita financeira. A única coisa que nós vamos ter é o lucro líquido no valor de R$323 mil. Aí agora, o que nós vamos fazer? Deixa eu trocar aqui esse negócio por uma cor mais forte, que eu não me perco tanto. Aí o que nós vamos fazer agora? Vamos somar 40 mil, mais os 282, mais os 30 mil, mais os 323 mil reais, que vão fechar aí uma distribuição do valor adicionado no valor de 675 mil. Então, aqui, pessoal, o que a gente viu aqui na nossa DVA? Nós vimos quanto sobrou da nossa receita, deduzido todas as nossas atividades operacionais, de 1 a 7 aí no nosso DVA. E no 8,
nós visualizamos aonde é que foi empregado esses R$ 675. Para quem que foi cada parte desse valor adicionado? 40 mil foi para remuneração do pessoal, 282 foi para impostos, taxas, encargos, enfim, contribuições, 30 mil para remuneração do capital de terceiros e 323 mil de lucro para a empresa, tá? Então, depois disso, os investidores, né, os sócios majoritários aí, eles podem analisar se isso para eles está bom ou não está bom, se está ruim, se está com problema, beleza? Então, é isso aí. Aí agora, só para a gente contextualizar aqui, eu vou fechar esse aqui e vou abrir aqui no meu... Vou abrir o Word aqui das atividades de vocês, tá? Que eu quero mostrar uma atividade. Então, a atividade que vocês têm para fazer para segunda-feira é essa aqui, tá? Então, aqui eu contextualizei, escrevi mais um pouquinho sobre a DVA, enfim, coloquei cada um dos itens, o que que é de novo, tá? E daí aqui eu pedi, mas algumas delas são abertas, são descritivas e outras são cálculo, tá? No caso dessa aqui é um cálculo. Aí, o que que eu trago aqui para vocês de diferente nessa primeira, nessa 3? Ó, apresentei ali, ó, a empresa gera valor SA, apresentou as seguintes informações referentes ao ano de 2015. Tal. Aí, aqui, ó, sabendo que o valor dos tributos recuperáveis, prestem atenção, pessoal, vocês aprenderam lá com a Prof. Jaque, né? Acho que a Prof. Edna também deve ter passado com vocês. O que que é imposto recuperável? É quando a gente compra, né? A gente faz a compra da nossa matéria-prima, dos nossos fornecedores e já pagamos ali ICMS, PIS, COFINS. Isso que nós pagamos na compra, nós temos direito de abater depois lá no nosso imposto que nós temos a pagar sobre as nossas vendas, tá? Então, ó, prestem atenção aqui. Os tributos recuperáveis referentes aos produtos comercializados no ano de 2015 foi de R$ 75 mil. O valor total a distribuir gerado pela empresa Gera Valor SA no ano de 2015 foi em reais de... Então, lembrem que aqui, ó, quando vocês estiverem colocando impostos sobre vendas, tá? Nessa parte aqui que vocês colocarem impostos sobre vendas, vocês vão... Ai, agora, deixa eu ver até aqui, que a professora pifou. Ah, esquece. Não imposto sobre vendas. Aqui, ó, aqui na parte do custos da mercadoria vendida, que tá 775 mil, esse valor aqui é o valor apenas do custo da mercadoria vendida. Junto deste valor, vocês precisam somar os R$ 75 mil, tá? Por quê? Porque esse R$ 75 mil refere-se aqui ao custo que a empresa teve, né? O custo de impostos que a empresa teve. Então, uma dica aqui para vocês também, né? Como que eu vou dizer assim? Um apontamento que é via de regra para DVA. Do 1 ao 7, tudo que pedir é com o imposto atribuído junto, ou seja, com o imposto calculado junto. Já o 8 é tudo deduzido, a gente deduz tudo do 8, tá? Então, aqui, por exemplo, quando for fazer o 8.2, que é lá referente aos impostos. Então, aqui tem o imposto sobre venda no total de R$ 275 mil, e vocês vão, desses R$ 275 mil, diminuir 75 mil. Porque esse 75 mil aqui é referente a o valor de imposto recuperável. Então, aqui, no primeiro momento, vocês somam do 1 ao 7, né, com o custo da mercadoria vendida, e depois, lá no 8.2, que é impostos, taxas e contribuições líquidos, vocês vão deduzir. Beleza? Mas vão fazendo, vão me chamando, vão tirando as dúvidas, a gente vai conversando. Ok? Abraço!